Salve a todos, salve a todas. 12 de fevereiro de 2014, ainda o capítulo 3, agora lendo a parte de a psicografia de Soraya, uma mãe em dor. Meu filho era um menino bom, de bom coração. Não tinha um grande gênio, mas sem dúvida que era menino de ouro. Não só para mim, que sou mãe, como para os colegas e amigos que o conheceram em vida. Nasci em BH, na região da Savassi, bairro chique e elegante da capital mineira. Mulher de posse desde criança, jamais conheci as adversidades materiais. Meu pai, funcionário público da fazenda, homem de posse e de relações, nunca nos deixou faltar nada material dentro do lar. Minha mãe, mulher adúltera de vida dupla, levava a concupiscência para dentro do lar sem que nós filhos jamais imaginássemos e tampouco soubéssemos. Parte desses atos de escândalos eram cometidos com consentimento e aval de meu pai. Essas modalidades sexuais são habituais na classe econômica que me encontrava e o é ainda nos dias de hoje. Educada sempre nos melhores colégios, tento sempre a oportunidade de, às vezes, ao ano, ir à Europa, onde morei de setembro de 1940 a outubro de 1965. Já estudei, conheci a arte contemporânea, a sofisticação parisiense. Casei-me com um austríaco que me deu 2 filhos, Marcos e Rosiane. Meu marido, empresário de família tradicional da sociedade austríaca, tinha propensão ao álcool e aos desatinos do jogo, da vida boêmia e do sexo escandalizante. Tinha em mim companheiro ideal, pois que não reprimia e tampouco coibia os seus desatinos nos cassinos suíços ou nos prostíbulos parisienses. Não o acompanhava e tampouco partilhava dos seus desatinos. A bem da verdade, possuía os meus, anfetaminas e barbitúricos. Nunca nos achamos viciados ou necessitados de ajuda. Pelo contrário, a tudo achávamos natural e condizente com os nossos gostos e afeições. Participante ativa de bailes, festas e comemorações beneficentes, julgávamos até caridosos. Desculpa, é o telefone que tocou e eu me perdi aqui. Julgávamos até caridosos. Porém, o tempo ia passando e nós nos afastando, até que não houvesse nenhuma afinidade entre nós. Separamos e retornei a BH no outono de 66, trazendo comigo na bagagem uma cultura europeia, meus 2 filhos, com 7 e 11 anos, respectivamente. O Brasil encontrava-se vivendo sob o regime da força e da violência que a nós, no entanto, da elite, não nos afetava. Ouvi os discursos inflamados da juventude revolucionária, sem, no entanto, nos atermos demasiadamente sobre o que eles tentavam nos alertar. A prática da tortura, a venda do nosso país ao capital estrangeiro, o enriquecimento ilícito de governantes e homens públicos. Vivendo no mundo da elitização, os gritos do porão da ditadura não nos chegavam e tampouco nos assustavam. A tudo isso víamos como se fosse circo, espetáculo, frenesi histérico e nada mais. Meus filhos, assim como eu, foram crescendo em meio a essa frivolidade, mas víamos e percebíamos que ambos eram diferentes. Não possuíam os mesmos preconceitos que nós, as mesmas percepções que nós. A nossa educação e cultura não inculcaram neles que éramos superiores. Sempre viram e tratavam os empregados com imenso carinho, demasiado amor e compreensão. Eram diferentes, o que de certa forma me causava irritação, intolerância e mais tarde diferença. Isso acabou por me afastar deles, negligenciá-los, ainda que lhes fossem a mãe. Sentir a minha falta. Todo filho sente a falta da mãe, dos pais, principalmente sendo eles vivos. A orfandade de pais vivos é o pior tipo de abandono que se pode ter e sentir. Meus filhos a sentiram. Por parte de pai, que passaram a conhecer por cartão postal e uma mesada gorda ao final de cada mês, e de uma mãe indiferente e relapsa no que se refere à construção e à molduração do caráter dos filhos. Sabe a psicologia terrena que o ambiente muito influencia para a formação e os hábitos das crianças, dos jovens, dos adolescentes e, por que não, dos adultos. A frivolidade da minha vida e no meu vício em anfetaminas e barbitúricos, drogas legais compradas na farmácia sem maiores dificuldades, ajudaram meu filho Marcos a encontrar no xarope o seu primeiro topo, seu topo, buraco, para o preenchimento de um vazio que ele não sabia de onde vinha.
A frustração que tinha em vida, na escola, em casa, na família, era logo preenchida com xarope, mais tarde anfetaminas, mais tarde cocaína, mais tarde. Meu filho, aquela criança boa, calma, apoderada, equilibrada até os seus 13 anos, no 15º ano, no período da puberdade, das mudanças, das transformações, das rupturas, das descobertas de si próprio, do outro e do mundo, acabou caindo nas garras das drogas. Em verdade, meu filho foi adotado. A minha negligência, o meu abandono, a minha cobrança fútil pela nota total nas avaliações, a cobrança fútil e tola de questões sem importância destituídas de sentido, ajudou a encaminhar meu filho para o mundo do vício. Trazia ele de outros tempos a hiperatividade, espírito desbravador que sempre se colocava como bússola rumando ao norte, para a frente e para cima, tal qual maruja em alto mar que segue o seu cruzeiro do sul. Ele ia seguindo adiante, segundo o Mestre Jesus. Reencarnou para que retirasse de mim e do meu marido esse sentimento de inércia, de inaptidão que trazíamos à vida. No entanto, o que ele encontrou fora o abandono, a negligência, parábola que não me canso de escrever para alertar as mães que por hora passam pela mesma dificuldade e provas que passei. Quando comecei a perceber a mudança de hábito, temperamentos e modos do meu filho, ele já encontrava-se viciado em cocaína há 3 anos. Essa droga ele experimentou pela primeira vez em festa da nossa própria casa, dada por mim. Amigos fúteis levavam consigo a grama e o quilo da droga para satisfazer-se no deleite inconsequente. Em uma dessas vezes, meu filho usou, gostou e viciou, passando a ser dependente químico. Quando sua irmã, sobressaltada, veio me alertar que Marcos estava usando cocaína, afirmei-lhe ser coisa passageira, que logo ele modificaria os seus atos. Pensava eu que, da mesma forma que um dia se toma Coca-Cola e no outro bebe água Perrier, ele se livraria dessa quando ficasse satisfeito. Não sabia que algumas coisas da vida passam longe de nossa futilidade egóica. Somente quando as minhas joias começaram a sumir de dentro de casa, tomei consciência da proporção das coisas. Nesse momento, sentei-me para conversar, obriguei-o a trazer tudo de volta, ou o colocaria para fora de casa. De nada adiantou, e os roubos continuaram. Procurei a ajuda de uma psicóloga para esclarecer-me. Ela me rogou diálogo, paciência, auxílio e ajuda. Ele estava doente. Revidei e a acusei de complacente e leviano. Tranquei em uma clínica de recuperação de viciados de onde ele fugiu. Voltando para casa falando desaforos, quebrando mobílias. Era tarde demais para o diálogo, pensei comigo. Chamei-o de um marginal, delinquente, chamei a polícia para dar jeito nele. Foi preso sob acusação de baderna, espancamento e uso de entorpecente. Sua irmã pagou a fiança e ele saiu de casa definitivamente. Isso me preocupou. Fui até a sua morada e lá conversamos, dialogamos. Acusou-me de relapse, de negligente, de hipócrita, falou-me coisas que ignorava, desconhecia. Atirou-me à cara a responsabilidade da maternidade que não soubera efetivar. Ainda hoje desconheço tanta vergonha de ter sido chamada a responsabilidade maternal pelo próprio filho, principalmente na forma e condição que ele se encontrava. Entrei em depressão, por 2 meses não saía de casa, do quarto, mal alimentava. Nenhum dos meus filhos foram me ver, nenhum dos meus amigos me visitar. Somente a nossa doméstica, que eu nunca reparara trabalhando na nossa família há 15, 20 anos, falava comigo. Pedia-me para recorrer à prece, oração, lembrar-me de Jesus e orar para mim e meus filhos. Numa dessas rogativas que ela fez por mim, uma fresta de luz adentrou a minha alma. Pela primeira vez me vi e me compreendi necessitada de auxílio, de ajuda. E quem me dava era uma pessoa que sempre afrontei, desprezei, que sempre ignorei. Uma nega pobre, favelada, analfabeta, vem me dar a única coisa que ainda carrego comigo, Jesus. Levantei-me, andei. Na verdade, eu fora levantada e de pé fui me restabelecendo à medida que frequentava uma reunião espiritista no bairro Cruzeiro, na qual essa doméstica era médio vidente. Concomitante a isso, fazia tratamento para deixar os meus vícios tirados, barbitúricos, a anfetamina e o principal deles, a indiferença.
fora na prática de arrecadação do quilo e primordialmente na busca pelos meus filhos que fui me preenchendo e confirmando as palavras de Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Socorrer a mim e ao meu filho era minha meta. No entanto, Marcos desencarnara aos 22 anos de idade por overdose. A dor de perder um ente querido, de ter um filho arrancado de você, é como se retirasse seu útero sem bisturi e anestesia, simplesmente arrancado. Essa dor ainda é pouca, comparada à dor da perda do ente querido. Revoltei-me contra Deus, afirmando que ele não tinha dado tempo suficiente para que eu o trouxesse de volta e o socorresse. Deus, para mim, era o maior e único culpado pela morte do meu jovem e bom filho. Ótimo menino. De nada adiantaram o consolo dos irmãos espíritas e as instruções morais dos mentores. A todos tratei com veemência e escárnio, acusando a doutrina de mistificadores, hipócritas, falsários. Afastei-me dos trabalhos, das práticas, para viver tão somente a raiva, o ódio, a revolta contra Deus. Rosiane não falava comigo e seu silêncio era pior que as pedradas que me rechaçaram. Na causa-morte não foi colocada overdose, não poderia assumir ter tido filho viciado. Foi dado causa ignorada, mais uma vez eu sucumbi às conversões sociais. O flagelo e o martírio eram minhas rogativas. Vivia pedindo para que a morte chegasse. Se Deus fosse bom, ao menos me levaria para junto de meu filho. Mas nem isso ele me escutava e me atendia, o que aumentava ainda mais minha revolta. Contava com 47 anos de idade quando um rapaz me apareceu no meio da rua. Vi nele o rosto do meu filho, o cheiro dele, os trajes, o desespero de quem estava sofrendo de crise de abstinência. Naquele desassossego para arranjar algum dinheiro para comprar mais drogas. Abraçada a esse rapaz, chorei. Chorei 47 anos de dor, ilusão, e ele chorou seus 23 anos de abandono e rancor. Abraçados, chorando um choro conjunto, vi e percebi o que até então nunca notara. Eu não era a única pessoa que sofria, a única mãe que doía. Fui ao encontro delas e ajudei a criar um local de restabelecimento para adictos, os abandonados do amor. Lá mães iam amar ao outro, doar seu tempo ao próximo. Parentes, irmãos, usuários, todos se tratando, porque a droga é praga e tem que ser encarada como tal. Pedi ajuda de psiquiatras, espíritas, terapeutas holísticos, médicos, alopatas, psicólogos junguianos, voluntários, e todos nós criamos esse centro de educação. Meu nome é Soraya, a história aqui contada é parte do meu relato. Esse centro de reabilitação de dependentes químicos está em fase de preparação para ser consolidado no plano material. Isso é o que faço aqui no Centro Espírita Redentor, na colônia de reabilitação. Aqui se encontra. Nosso trabalho é árduo, mas agradeço a Deus a todos os instantes pela oportunidade de trabalho e compromisso dado pelo Mestre Jesus. Esse relato compõe parte de um livro que trata a visão do mundo das drogas nos seus diversos níveis, graus e envolvimentos. Retornaremos para a concepção do mesmo em novas páginas. Como explicava e explico, esses relatos vinham pontuais, mais tarde meses depois, voltavam trazendo a concepção desses relatos. Aqui, nesse processo do final, eu organizei por esses temas. Então, peguei a passagem do mentor espiritual, não necessariamente do mesmo dia, e relacionei com a temática que alguns desses colegas que vieram trazer os seus relatos nos davam. Montei mais ou menos por esse tema. E então é aqui que a gente vai fazer a outra parte da Soraya, que ela começa chamando de o relapso. Meu tempo era meticulosamente contado, sempre fora. Às 13 horas, cabeleireiro e manicure. Às 13h30, almoço imperial. Às 14h20, meditações e ponderações sobre o mobiliário da casa. Às 15h30,
Encontro com as amigas sobre acontecimentos vindouros ou transcorridos. Às 17, parada para o chá com torrado tradicional. Às 18, retorno ao lar. Às 19, esperar a espera do marido. Às 19h35, reparação para o espetáculo da corte. Às 20, o espetáculo. Às 21h30, o jantar reconfortador. Às 22h10, o sono reconfortante. Às 13, tudo novamente. Meu tempo sempre foro meticulosamente ordenado, sem ponderações para imprevistos. Tudo transcorria bem, sem maiores comentários, até o desejo súbito de meu marido por um herdeiro. Quanto transtorno isso me trouxe! A gravidez que desarticulava meu horário, modificando minha forma de viver de maneira drástica. Impedia meu corpo de manter-se esbelto e elegante. Vômito, enjoo, desmaio e desejo. 9 meses de desatinos até a dor horrível que dilacera o ventre. Após o nascimento, o amamentamento que desforma os seios, enfim, tudo muito nojento. Na infância, os cuidados excessivos e desmedidos, os impedimentos para fazer qualquer coisa que não fosse cuidar de criança. Suportei essa vida até completar os 3 anos de idade. Foi quando percebi que Deus queria a minha infelicidade. Meu marido queria um menino para a companheira de nossa filha, que ele amava mais do que a mim. Por amor, novamente suportei tudo e tive o varão que ele tanto sonhava. Só não poderia exigir de mim os mesmos compromissos anteriores que tive por 3 anos. Abandonei-os aos cuidados de uma serviçal aos 6 meses de idade. Afinal, tinha meu tempo meticulosamente traçado e já o havia perdido em grande parte. Precisava retornar à vida social, entreter com as amigas, saber dos rumores da corte, das traições ocorridas, das chantagens e conspirações. Assim vivi, até os 48 anos, quando tive a vida interrompida por uma doença, a peste. Relegada e abandonada, ninguém me fazia companhia, tampouco meus filhos, que tanto me sacrifiquei por eles. Eles só queriam saber dos bailes da corte e dos encontros amorosos. Relegada à própria sorte, desencarnei. No astral, respondi por omissão, veio à minha consciência as metas anteriormente traçadas, o velar da casa, dedicação ao filho, zelo pelos funcionários. O ideal planejado chocava-se com o real vivido. Abandono dos filhos, a casa desleixada aos cuidados de outros, assim como os funcionários e meu próprio marido, que acabou se interessando por outra. Não obstante, as consequências de minha omissão, meu marido, espírito devotado a mim, endividado moralmente, assim como eu, sendo arruinado por uma paixão desmedida por uma embusteira. Minha primogênita, de uma beleza estonteante, ia se transformando em mulher interesseira, de gostos fúteis e vazios. Meu filho, boêmio aventureiro, de cassino em cassino, arruinava-se no vício do jogo e das drogas. Meus funcionários continuavam indisciplinados e sem segurança moral, que muitas vezes cabe ao patrão fornecer. Devido ao meu abandono, todos foram relegados à superficialidade e ilusões da vida. Meus filhos, espíritos evoluídos, se perdiam nos lirões do corpo devido à minha futilidade e abandono. Quanta dor! Roga a Deus nova oportunidade, era-me concedida. Reencarno e vivo no tormento moral, já narrado anteriormente. Caso-me e recebo meus 2 filhos, os mesmos de outrohoras. E em cada um deles repete-se a mesma maldição que criei para mim, o abandono. Nessa última vida, não fora relapsa, não perdia tempo unicamente com meus afazeres, pelo contrário, fui zelosa, dedicada, extremada, mas no aspecto superficial. O zelo pelo bem-estar moral, espiritual dos meus nunca ocorrera. Apenas cobrava o supérfluo. Quanto gastou, o que comprou, suas notas estão ruins, etc. No entanto, o fundamental, com a cor que gosta, a comida que saboreia, os desejos da vida, os sonhos, a religião a seguir, nunca me fora preocupação. Meu filho morreu de overdose aos 22 anos. Minha filha jamais me perdoou por tanto dano causado a seu irmão. Ela que fora sua mãe, não eu. Agora estou sarando do meu egoísmo, tentando perceber que existe o outro na nossa vida, sonhando com a luz e o amor de Cristo para ter o esclarecimento necessário de amparar, amar e dedicar meu tempo ao outro. Atualmente trabalho na frente de recuperação de adictos,
recebendo jovens como meu filho. Em cada um deles vejo marcos. A cada um deles penso que o que os levou às drogas foi uma maldição do egoísmo e do abandono. Há usuários que assim o são por fraqueza de caráter, desvio de conduta. O caso do meu filho foi por negligência e indiferença dos pais. É um processo diferente e contrário, só percebido pelo prisma da espiritualidade. Isso, de forma sucinta, significa que o viciado não era meu filho, e sim eu. A K-Ball é uma das partes assim que eu reputo mais interessante, é como que eles vão tracejando um entendimento da peste, como a gente alertou desde o primeiro capítulo, e estamos seguindo com essa toada, e de como que o fenômeno ou o vício, a adicção, como vai dizer um amigo, né, visível, é só a ponta do iceberg de uma dopagem muito maior e de vícios muito maiores. E é um pouco disso que ela está falando aqui. E é complicado a gente ver isso, mesmo porque não dá para generalizar, então a gente lê no quadrojão geral universal. Mas o que ela está mostrando é o filho, e temos muitos casos assim desses jovens que reencarnam, praticamente se tornam dependentes, não precisavam, mas se tornam, mas a dependência química que eles têm e desenvolvem é, na verdade, um processo de cura, de tratamento, para lidar com as doenças psíquicas, morais, vou tirar os morais, mas as doenças psíquicas e espirituais que somos portadores. Muitas vezes, esses adictos, eles apenas refletem, espelham uma parte material e visível de uma doença que é de outra ordem, de outro campo. E aqui no caso da Soraya, ela está batendo nessa tecla que é uma das mais observadas, que é o egoísmo, o abandono, mas mais essa questão do egoísmo. Somos um planeta no qual, basicamente, todos nós somos viciados no egoísmo. E as diversas manifestações materiais disso, procedimentos. O ponto central é como que o egoísmo nos cega, nos mata, nos abandona, nos destrói. Prossigo. Então, volto nessa parte, porque eu acho que esse detalhamento é onde quer vir a chave, e essa virada de chave a gente vai precisar. Precisava antes, agora mais. Há usuários que assim o são por fraqueza de caráter e desvio de conduta. O caso do meu filho foi por negligência e indiferença dos pais. É um processo diferente e contrário, só percebido pelo prisma da espiritualidade. Isso, de forma sucinta, significa que o viciado não era meu filho, e sim eu. Eu, com a minha indiferença e negligência, dopada pelo egoísmo e viciado na indiferença. Ele foi apenas um espírito amoroso e benevolente que se prontificou a resgatar em mim e ao seu pai condição de inércia. Porém, estávamos tão altos que só agora percebo que, de uma certa forma, que eu o assassinei. Mas o que mais machuca, esse assassinei está entre aspas, mas o que mais machuca é o reconhecimento de que a morte dele representa o meu fracasso como mãe e ser humano. Essas palavras não são para aumentar as dores que você, mãe, já sente. É para alertá-los que, assim como as drogas são uma doença química, a negligência e indiferença, isto é, egoísmo, é uma doença da alma. Tanto uma quanto outra requerem tratamento e, de preferência, de forma conjunta. É bobagem achar
que é somente o usuário que necessita de ajuda. Os familiares precisam também, não por serem viciados químicos, mas por fornecerem de forma consciente ou não as chaves para o vício. Os meus mentores espirituais já falaram comigo de uma nova etapa. Estamos preparando o cerne da nova vida. Consiste em ser abandonada pelos meus pais em um orfanato e mais velho receber a constatação de ser estéril. Meu perispírito, tão devotado a si mesmo, tão indiferente ao próximo, teve o útero suprimido do meu ser. Perdi a capacidade de engendrar a vida. A negligência do meu ser é grande demais, necessitado de amor, para que eu retorne à possibilidade de ser responsável por outro ser. Gente, isso daqui é como ela vai vivenciar, se é que reencarnou, as provas e as condições dela, tá? Não fiquem vendo por aí toda a esterilidade como sendo um fruto do mesmo processo. Pode ser que sim, e inúmeras vezes, na maioria das vezes, não é. Tá? Por favor, para não cairmos em generalizações. Termino esclarecendo às mães que a vida é muito mais do que podemos perceber, de que somos responsáveis pelos aspectos morais e físicos, assim como os emocionais e espirituais de nossos filhos. Não podemos jamais nos esquecer e tampouco nos furtar disso. Meu filho está bem, foi recuperado. Eu vou ler do jeito que está, do jeito que foi captado à época, no Vale dos Drogados, onde teve uma passagem muito rápida, ficando um tempo breve no centro de recuperação, até fazer a desintoxicação, retornando assim à colônia espiritual. De quando em vez ele vem me ver, roga para que tenha forças e lute para amar além de mim mesmo, e uma das melhores maneiras é dedicar parte de nosso tempo ao auxílio e cuidados do próximo. Tenho feito e a cada dia sinto necessidade de dedicar-me mais e mais. O bem-estar que sinto é tão maravilhoso que me recrimino por ter perdido tanto tempo comigo mesmo, pensando em mim mesmo. Deus nos abençoe no trabalho do amor e da luz a todos os nossos irmãos. Soraya. Aqui eu pus uma nota, deixa eu ver se vale a pena ler. Aqui, 2 seres, teve um também que fez o último do mesmo, eu acho que eu fiz o comentário lá e retorno aqui. Utilizaram o termo vale, pântano, um local de abandono no qual se encontram os seres viciados. De fato, o plano astral, principalmente o umbral, está passando por um processo de transformação no qual encontra-se esses seres no mesmo estado que antigamente, ou qual não encontra-se esses seres no mesmo estado que antigamente. Hoje se tem mais recursos e uma equipe de prontidão nas proximidades pronta a socorrer esses amigos, de forma que o vale é tão somente uma forma de designar essa estrutura extrafísica que se modifica sensivelmente, primordialmente aos espíritos que aceitam esse socorro. Aqui essas questões complicadas, né? Das próprias percepções nossas. Onde eu quero ir. Tenho só mais um tempinho, dá para ir. Eu acreditei durante um bom tempo que, desdobrados, a gente alcançaria a verdade em si. Então eu aqui me desdobro e a partir desse desdobramento eu vou enxergar as coisas como elas são mesmas. Contudo, quando a gente sair nesses trabalhos, aqui vai ter alguns registros disso, trabalhos conjuntos, várias pessoas desdobradas, quando a gente retorna ao corpo, cada um traz uma impressão muito diferente, inclusive por vezes do próprio cenário. A objetividade que acreditava que possuíamos por estar fora do corpo observando a coisa mesma, a gente vai reparando e compreendendo que no retorno ao corpo ela ganha impressões, subordinações, representações que são muitos de cada um de nós, do nosso psiquismo, da nossa malha intelectiva, de nós, nossa lente, de como ela compreende a realidade. Muitos amigos veem o pântano mesmo
em certa medida, é algo tão pegajoso, tão grudento, tão difícil de caminhar, com um cheiro tão nefasto. Cabe o pântano. Cabe bem essa expressão do pântano. Esses lugares, essas projeções, essas criações individuais e coletivas são realmente co-criadas e criam essas arquiteturas e esses paisagismos. À época, estávamos tendo uma repaginação de algumas localidades, especificamente as do umbral, e mais abaixo ainda do umbral. Essas questões ou esses lugares estavam recebendo uma nova arquitetura. E elas receberam uma nova arquitetura. Contudo, entretanto, todavia, um novo fenômeno muito diferente, que ainda, para mim, ele sempre me deixa de boca aberta. A gente acreditou que, à medida que fossem retirados esses grandes opressores desses centros, desses lugares, esses grandes opressores, entre outras muitas coisas, o que eles são capazes de fazer e faziam era manter a catalisação, a imantação para que esses lugares permanecessem do jeito que são. Então, imagina eu, com uma criação mental, construir lá o meu quartinho. E dentro desse quarto ele fica com os objetos, as coisas, as pessoas, numa determinada frequência. Acreditou-se que retirando esses seres foram retirados mesmo do próprio planeta, esses seres estavam aí auxiliando e muito numa contaminação muito pestilenta do nosso globo, da nossa psicosfera. Grande parte desses seres, se não a grande totalidade, saíram, foram retirados, convidados a sair, enfim, foram levados para outros orbes. Isso nós estamos falando lá atrás, 2003, 2004, essas repaginações. Contudo, entretanto, todavia, um movimento muito sofisticado, muito elaborado e muito autofagotativo, de fagocitoses, de canibalismo, isso aconteceu porque criou-se diversos outros grupos para ocupar esses lugares e eles lutando e se devorando entre si. A ideia que tínhamos, no meu pelo menos, idealismo utópico ingênuo, é que, libertado essas pessoas da opressão, sem um jugo, elas seriam capazes de mudar a frequência. Muito pelo contrário. Pegaram um chicote e estão arrebentando os outros. Não com a mesma potência que esses grandes caras possuíam, mas com um nível de pulverização imenso. Então, estamos ainda em trabalho, diminuiu-se muito, mas se tem muitos desses campos, muitos desses lugares. Nós vamos vendo aí, o livro ainda vai tocar os magos negros, vai tocar as questões das manipulações, das telecomunicações. Vamos vendo como é que isso vai desdobrando e nós vamos proseando um pouco mais sobre tudo isso. Bom, por enquanto é isso. Vou para o quarto capítulo. Beijos, abraços.